Olá, hoje é quinta-feira, 7 de abril de 2022. Eu sou Roberto Crescente e você ouve a segunda edição do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. ONU suspende Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Em possível aceno a Putin, Brasil se abstém em votação contra Moscou. A Alemanha teria indícios de envolvimento russo em atrocidades. Parlamento alemão rejeita vacinação obrigatória para idosos. A Assembleia Geral da ONU aprovou uma resolução que suspende a Rússia do Conselho de Direitos Humanos em resposta às denúncias de atrocidades cometidas por soldados russos durante a invasão à Ucrânia. A resolução que condenou abusos sistemáticos dos direitos humanos foi aprovada pelos Estados-membros por 93 votos a favor, 24 contra e 58 abstenções. A suspensão foi defendida por países como Estados Unidos, Alemanha, França, Japão e Argentina. Entre os que votaram contra estão vários aliados do Kremlin, como Irã, Cuba, Belarus, Síria e China. O total de votos contrários a Moscou foi menor do que o de votações anteriores na ONU que condenaram a invasão russa. Mesmo assim, a Rússia se tornou o primeiro membro permanente do Conselho de Segurança da ONU a ter sua filiação revogada de um colegiado da entidade. O Brasil se absteve na votação na ONU que suspendeu a Rússia do Conselho de Direitos Humanos. Antes da votação, uma carta atribuída ao Kremlin revelada pela agência Reuters afirmava que a abstenção ou não participação na votação serviriam somente aos interesses dos Estados Unidos. No documento, Moscou alertava os países na Assembleia Geral para possíveis consequências caso se alinhassem aos americanos e seus aliados. Em votações anteriores, o Brasil apoiou resoluções contra a Rússia na guerra na Ucrânia, mas o governo brasileiro evita fazer críticas diretas a Moscou, temendo possíveis impactos econômicos. A abstenção nesta quarta-feira pode ser vista como um aceno brasileiro ao governo de Vladimir Putin. Outros países que também se abstiveram na votação foram a África do Sul, México, Índia e Egito. O jornal The New York Times confirmou a autenticidade de um vídeo que mostra militares ucranianos executando soldados russos capturados nos arredores de Kiev e comemorando as mortes. As imagens circulam em redes sociais em contas ligadas à Rússia. O vídeo mostra uma estrada com vários corpos que aparentam ser de soldados russos. No início, um soldado russo aparece ferido, mas ainda vivo. Em seguida, um homem em trajes militares atira a queima-roupa 2 vezes contra ele. A unidade a qual pertencem os ucranianos do vídeo não foi esclarecida. Segundo o New York Times, o vídeo foi gravado a cerca de 11 quilômetros de Bucha, onde centenas de civis foram assassinados antes da retirada das tropas russas. As imagens chocaram o mundo e provocaram ampla condenação internacional. Uma reportagem da revista alemã Der Spiegel revela que o Departamento Federal de Investigações da Alemanha, a agência alemã de inteligência, interceptou mensagens de rádio de tropas russas discutindo o assassinato de civis na cidade ucraniana de Bucha. As transmissões correspondem à localização dos corpos encontrados na principal avenida da cidade. A Spiegel afirma que, em um dos áudios, um soldado diz a seus colegas que atingiu um ciclista, no mesmo local onde foi encontrado um corpo ao lado de uma bicicleta. A origem de algumas das mensagens era difícil de se determinar, o que sugere que ações semelhantes possam ter ocorrido em outras cidades ucranianas. Segundo a agência Reuters, o governo alemão possui indícios de que a Rússia estaria envolvida no massacre. Um porta-voz em Berlim disse que as análises de imagens de satélite mostravam que as vítimas estariam nas ruas de Bucha pelo menos desde 10 de março. As imagens contradizem alegações russas de que se tratava de uma encenação e que seus soldados não estariam por trás do massacre. Parlamentares alemães rejeitaram a vacinação obrigatória contra o coronavírus para pessoas acima dos 60 anos. A proposta, apoiada pelo chanceler federal Olaf Scholz e pelo ministro da Saúde Karl Lauterbach, não recebeu a maioria simples necessária para aprovação. Assim, a obrigatoriedade continua válida somente para quem trabalha no serviço de saúde, o que já ocorre desde março. Nesta semana, outra proposta para tornar obrigatória a vacinação para pessoas entre 18 e 49 anos sequer chegou a ser apresentada em plenário. Mais notícias, confira no nosso site dw.com/
Brasil.